acabou o carnaval, hein, gente? Quer dizer, para alguns, né? Tem muita gente que ainda vai ficar na folia aí até pelo menos o domingo. Mas o fato é que a gente se aproxima daquela data fatal, né? Que você tem que começar a pensar, aliás, já deveria ter começado a pensar desde o ano passado, em como prestar as suas informações à Receita Federal por meio do Imposto de Renda da Pessoa Física, da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, que este ano tem novidades, e quem vai conversar com a gente é o contador Santino Soares. Santino, bom dia, como é que foi o carnaval? Bom dia, Elias, um carnaval de paz com a família, é um prazer estar sempre na CBN, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bem, Santino, quais são as novidades que a gente tem para este ano no Imposto de Renda? Sempre tem alguma. Elias, nós já temos sim novidades para a declaração do Imposto de Renda do exercício de 2023. Todos os anos, a Receita Federal ela faz uma coletiva à imprensa, que esse ano será no dia 27 de fevereiro agora. E nessa coletiva à imprensa é que a Receita Federal vai apresentar todas as regras para a declaração do Imposto de Renda de 2023. Mas nós já temos novidade sim. E qual é a novidade que temos, Elias? A primeira novidade é que aumentou o prazo de declaração do Imposto de Renda de 2023. O prazo para a declaração inicia agora em 15 de março e ele vai até 31 de maio. Então, Elias, nós temos um prazo maior para deixar para a última hora. Olha só, prazo ampliado e declaração pré-preenchida. Mas o porquê? Primeiro, o porquê da ampliação desse prazo? Se fazia necessário? Se faz necessário, sim, por conta desta declaração pré-preenchida. O que é a declaração pré-preenchida? A declaração pré-preenchida é uma forma de preenchimento da declaração do Imposto de Renda que o contribuinte acessa ao portal da Receita Federal, o ECAC, que pode ser feito, Elias, por meio do certificado digital da pessoa física ou daquele código de acesso do Gov, da conta gov.br. Ao acessar aquela conta, o contribuinte ele vai ter acesso à declaração pré-preenchida. O que é essa declaração pré-preenchida? São as informações das fontes pagadoras e das pessoas que nós pagamos algum recurso. Por exemplo, eu sou um funcionário com carteira assinada e recebi o salário por um empregador. Este empregador, eles têm até agora o final do mês para fazer uma declaração que chama DIF, Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte. E o que é que a Receita Federal faz? Ele vai pegar as informações dessas declarações, tanto da DIF quanto de MOB, e vai pegar essas informações e vai consolidar essas informações para que, quando eu for acessar a minha declaração, aquela informação já esteja pré-preenchida na minha declaração. Isso é um caminho reto para a gente, qualquer hora dessa, apenas só e tão somente só confirmar, porque a gente já tem a carteira do trabalho digital. As relações são praticamente todas digitais. O Pix veio para dar um reforço nessa relação de pagamento sobre serviços, etc. A gente já tem os documentos médicos também, praticamente todos, na internet. Essa é uma tendência, Santino. A gente vai só confirmar ou acrescentar ou, de alguma forma contestar uma informação? Sem dúvida, Elias. E este deve ser o caminho, por quê? Porque é uma redundância muito grande nas informações. A declaração, as empresas hoje preenchem e apresentam à Receita Federal uma série de declarações, muitas delas com a mesma informação. Então, a partir do momento que eu tenho todas essas informações, nada mais natural, mais inteligente do que consolidar todas essas informações para que aquela pessoa, aquele contribuinte que vai apresentar a declaração do imposto de renda, e muitas vezes sem o auxílio de um profissional de contabilidade, ela evite o erro no momento da apresentação, porque é muito mais fácil eu conferir
do que eu preencher. A partir do momento que eu pego um comprovante de rendimento e vou preencher uma declaração de imposto de renda da pessoa física, existe lá a possibilidade de eu digitar algum número errado. Existe a possibilidade de eu preencher, não por má fé, mas por falta de conhecimento da legislação, aquela informação em um campo diferente, que não é o campo correto, e eu via cair na malha fina. Então, a partir do momento que nós temos uma declaração pré-preenchida, nós confirmamos se aquelas informações, de fato, corresponde às informações que nós temos em mãos, e aí fica muito mais fácil, nós diminuímos muito a possibilidade de erro na apresentação da declaração do imposto de renda da pessoa física. Bom, a gente continua com aqueles problemas relacionados a serviços médicos. Aliás, isso sempre deu um problema muito grande. Eu presto serviço, recebo de todas as formas possíveis, formas que são possíveis de serem declaradas com mais tranquilidade, que muitas vezes há o esquecimento daquele recebimento, mas quem pagou não esquece e declara, e um pouco mais adiante a gente tem inconsistências, né? É exatamente isso. Hoje eu vou para um médico, peço o meu recibo, e aí é muito comum de haver erros nesta informação. O médico presta uma informação e essa informação ser diferente da informação que eu tenho em mãos. Ou muitas vezes também, na maioria das vezes, Elias, o inverso. Eu fui ao médico, esqueço de pegar o recibo, acredito que paguei X reais e, na verdade, paguei 2X reais. Então, com a declaração pré-preenchida, uma das fontes dessa declaração é a DMED, que é uma declaração que deve ser apresentada agora pelos prestadores de serviços médicos. Então, os prestadores de serviços médicos vão apresentar até o final de fevereiro a DMED, e essas informações da DMED vai automaticamente para a declaração do imposto de renda da pessoa física de quem tomou o serviço daquele médico. Então, se eu não tiver todos os recibos em mãos, o correto é ligar para aquele médico que lhe prestou o serviço e pede esse recibo. Mas é mais fácil eu confirmar esse valor verificando na minha declaração, lá em pagamentos, o pagamento que eu tive com saúde e com aquele médico. Extremamente importante. Caso o valor esteja diferente do documento que vocês têm em mãos, entre em contato com o profissional para que a informação não vá errada e isso seja motivo de você cair na malha fina. Então, nós temos um prazo para a declaração de imposto de renda que ele é bastante extenso. Nós não precisamos deixar para o último dia, para a última semana, para o último mês. Então, faz o acesso ao gov.br ou com seu certificado digital, verifica as informações que estão na sua declaração pré-preenchida, confirma se essas informações estão de acordo com os documentos que você tem em mãos. Caso tenha alguma informação que não está batendo, entre em contato com esse profissional para que regularize a informação e você já apresente sua declaração com as informações corretas. Olha, super importante, né? Porque daqui a pouco os dois estarão na malha fina. É preciso que a gente tenha uma uniformidade. Muito interessante também para quem não faz isso com frequência e fez e não prestou informação de que pagou por esse serviço. Se o profissional inclui de que você pagou, você pode ter aí uma retenção, né, dentro daquilo que você deveria ter como um reforço aí no seu imposto de renda. Quem sabe até um descontozinho lá, um a receber. E tem outro ponto, às vezes as pessoas não querem apresentar todas as informações de despesa que ela tem, porque ela não quer oferecer aquele rendimento à tributação. Então, fica muito mais difícil sonegar. Por quê? Porque todas as suas despesas já foram informadas. E aí você vai ter que ter um rendimento que seja compatível com essa despesa. Então, é extremamente importante que você verifique, antes de preencher sua declaração, se sua receita, de fato, não esqueceu de incluir alguma receita, porque caso ela não seja compatível com as despesas que você teve, você provavelmente também vai cair na malha fina. Olha só, gente, não dá para gastar aquilo que você não disse que ganhou. É um pouco complicado, não é, Santino? Agora, Santino, essa declaração pré-preenchida, como é que a gente pode defini-la? E de que maneira a gente pode
encontrar uma necessidade para essa declaração. Por que que ela existe? O que de fato vem a ser essa declaração? Tem tanta gente com tanta dúvida que acha, olha, está preenchida, então eu não posso alterar, está preenchida, então eu não preciso mais fazer nada. Não é bem assim. Na verdade, ela está pré-preenchida. Então, todas as informações que constam na declaração, ela deve obrigatoriamente ser conferida. Não é, Elias, eu cheguei, abri na internet, a minha declaração está preenchida, que todas as informações necessárias à minha declaração estarão lá. Não é isso. Ela tem algumas informações. E as informações que não constarem lá na declaração pré-preenchida, elas devem ser inseridas. Temos que ter muito cuidado com divergência nas informações, mas todas as informações que não tiverem lá devem ser inseridas para que a sua declaração de imposto de renda reflita de fato a realidade daqueles rendimentos e daquelas despesas que você teve naquele período. Eu sei que pagar imposto é chato, nós não gostamos de pagar imposto porque nós não vemos o resultado desse pagamento, mas pior é ter que pagar imposto errado, é pagar tributo sobre o que não é devido. Então, a declaração pré-preenchida vem para lhe auxiliar. Mas, como muito bem você falou, Elias, no início da entrevista, nós vamos apresentar agora a declaração do exercício anterior. Nós tivemos todo o exercício anterior para juntarmos essa documentação e agora apresentar essa declaração de forma fácil. Então, passou o carnaval, não temos mais desculpa, vamos juntar essa documentação, porque a partir do próximo dia 15 já começa o prazo para a apresentação da declaração e nós sabemos quem tem restituição recebe primeiro quem declara primeiro. Agora, Santino, nós temos aí uma ideia no Brasil de imposto de renda. Qual é o conceito de renda? Eu complico muito perguntando isso. De forma nenhuma, porque a Constituição define que compete à União instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. E o que seria a renda? A renda, a gente não pode entender renda diferente de lucro. Por exemplo, a renda é a diferença daquilo que eu recebi para aquilo que eu paguei. Essa diferença é a renda e isso é que deve ser tributado. É por isso que nós preenchemos a declaração de ajuste. Então, nessa declaração vão todas as nossas informações sobre as nossas rendas, sobre a nossa receita e nossas despesas para chegar nessa nossa base de cálculo que é a renda. O que é que nos deixa muito triste, não um pouco triste? Nós temos limitação de gasto, de dedução com gastos. Por exemplo, eu tenho uma limitação para deduzir gastos com a educação, que eu acredito, eu não costumo dar minha opinião, mas eu entendo que um país que limita a dedução com a educação não tem muito a crescer, porque nós deveríamos incentivar e não restringir esses gastos das pessoas. E aí, eu construo essa minha declaração com essas minhas receitas, com todas as minhas despesas, para chegar na renda que eu tive naquele período, naquele critério temporal, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E sobre essa renda é que eu vou recolher meu imposto de renda. O imposto de renda é um tributo que ele tem, o critério temporal dele é mensal. Então, é declaração de ajuste, por quê? Porque durante o exercício eu já venho pagando um imposto de renda. Então, faço a declaração e incluo o que foi retido na fonte, o que foi pago durante o exercício e caso eu tenha pago mais do que eu deveria, aí eu tenho a minha restituição. Eu só vou ter restituição se eu tive imposto de renda retido na fonte e pago durante o exercício. Foi verificado na minha declaração de ajuste que esse imposto, que esse tributo pago durante o exercício, ele foi superior ao que de fato eu devia em virtude das despesas que eu tive no exercício, aí eu vou ter o direito àquela restituição tão comemorada. Olha só, gente, salário mínimo é renda? Olha, fica muito difícil da gente dizer que salário mínimo é renda, porque está provado que a pessoa que recebe o salário mínimo não consegue nem
a pessoa não consegue sobreviver com o salário mínimo. Mas nós temos critérios, que é o critério de isenção. E nós temos agora um tema que está sendo muito discutido, que é a questão da isenção do imposto de renda. A tabela no imposto de renda, ela já está há muito tempo desatualizada. Muito tempo mesmo. Para você ter uma ideia, se a gente não mexer na tabela hoje, aquele que ganha quanto é necessário para que a gente... A partir do salário mínimo e meio, você salário mínimo e meio já começa a pagar o imposto. No salário mínimo e meio, eu já passo a ter retido e pago mensalmente um imposto de renda e obrigado a fazer a declaração no imposto de renda. E aí, nessa declaração, é que eu vou verificar se eu vou ter esses valores a serem restituídos ou se eu vou ter complemento no imposto de renda a pagar. A pessoa que recebe hoje 2 salários mínimos, ela, nesta declaração no imposto de renda, ela já vai ter que fazer a declaração do imposto de renda e verificar se vai ter imposto de renda complementar a pagar ou imposto a restituir. Olha só, que situação. O atual governo, o governo do presidente Lula, fala não numa atualização, mas digamos aí em alterações. Subir esse sarrafo aí para que mais gente esteja naquele campo da isenção do imposto de renda. Bom, como é que vocês estão observando isso? Já se fala em números? Como é que é isso, Santino? Se fala em números sim, e saem algumas notícias que a gente, infelizmente, não fica muito feliz. Por quê? Porque a Constituição define que eu não posso aumentar ou nem criar tributo no mesmo exercício. Eu tenho uma série de critérios para aumentar ou criar novos tributos. Quando eu falo em aumentar essa faixa de isenção do imposto de renda, atualizar essa tabela, eu não estou criando tributo, nem estou aumentando o tributo. Eu estou aumentando apenas a faixa de isenção. Então, de fato, é permitido que isso seja feito neste exercício e para essa declaração do imposto de renda. Então, já agora, para 2023? A legislação permite que isso seja feito, sim. Nós vamos ter agora, no dia 1º de maio, a alteração do valor do salário mínimo. O salário mínimo que vai para R$ 1.320, vai aumentar R$ 18 os salários mínimos. E tinha uma expectativa muito grande que essa tabela também fosse atualizada nesse momento, mas eu acredito que seja muito pouco provável. Dia 27, a Receita Federal está fazendo a sua coletiva anual para apresentar as regras. Eu acredito que daqui até lá nós não vamos ter nenhuma alteração a respeito da tabela. A respeito da tabela. Então, muito provavelmente, até porque foi promessa de campanha, dos dois. Aliás, o que perdeu prometeu também na primeira vez que ganhou, sim, não cumpriu, ou seja, não é uma coisa simples. Nós estamos falando sobre abrir mão de receita, o Estado, com E maiúsculo, brasileiro, e por consequência o resto, termina perdendo receita, ou não? Eu entendo que não, Elias. Por quê? Porque essas pessoas que recebem 2 salários mínimos, de fato, ela não tem renda. Eu estaria tributando essas pessoas por um tributo que deveria incidir apenas para quem tem renda. Nós temos hoje no país uma tributação que é extremamente agressiva no consumo e não agressiva na renda. Quando os outros países do mundo, ele é justamente o inverso, ele tributa de fato a renda. Mas ele tributa a renda de quem tem renda e não de quem recebe 2 salários mínimos. Temos que rezar por essa reforma tributária e que se ela seja mais justa para as pessoas. Olha, que seja menos regressiva, né, gente? Nós temos aí na reforma tributária alguns ingredientes que já começaram a aparecer, por exemplo, o Imposto de Valor Agregado, o IVA. Eu não sei se ele altera alíquotas, eu sei que ele reúne. Não sei se fica melhor de ser cobrado, possivelmente, e acaba com essa história de um ICMS em cada estado. A gente vai por aí, Santino? Porque acaba com redundância. O que é que nós estamos tentando fazer? Estamos pegando uma série de tributos que incidem sobre o mesmo fato para aplicar uma regra única para esse tributo. Nós temos, por exemplo, hoje o PIS e o COFINS, que a matéria de PIS e COFINS ela tem mais de 3.000 páginas. Então, quando nós temos o mesmo fato gerador incidindo PIS, incidindo COFINS, incidindo ICMS, incidindo IPI, a margem de erro fica muito grande.
a redundância, o custo tributário, o custo com litígio, ele fica muito alto além da alíquota. Então, a ideia é simplificar para que as pessoas consigam pagar e pagar o que de fato é devido. Eu acredito que temos que pagar o tributo, o Estado só sobrevive com o tributo, mas tem que ser de uma forma simples para o empresário, para que ele possa cumprir com sua obrigação tributária e não estar sujeito a penalidade por falta de conhecimento da matéria, e não esteja sujeito a penalidade porque deixou de cumprir alguma obrigação que de tão complexa, ele ficou impedido de cumprir. Então, nós temos que acabar com essa redundância e ter um sistema tributário mais simplificado. Olha, tem aí, né, a discussão da CSLL, que está colocando todo mundo em polvorosa. A gente vai ter um momento aqui, a semana que vem, aqui no CBN Maceió, para a gente discutir com tranquilidade, para a gente observar por vários ângulos qual foi, de fato, a decisão do Supremo Tribunal Federal e o que é que pode fazer o atual governo federal já nessa reforma tributária para a gente não ter mais isso no futuro e ter previsibilidade e segurança jurídica. Sem isso, a gente não consegue, nem os contadores, nem os políticos e nem os magistrados vão conseguir chegar a um denominador comum. Tem muita coisa, por exemplo, nós temos 2 tributos na conta de energia que incidem sobre o consumo e tributos de entes diferentes, um ICMS estadual e uma contribuição de iluminação pública municipal, que vem tudo no mesmo boleto, ou seja, se você deixa de pagar um, você poderia pagar um e outro, e não ter a sua conta de energia cortada, aí você vem no mesmo boleto, os 2 no mesmo fato gerador, cobrando em cima de consumo, e a gente aqui feito patinho na lagoa, né? Só observando, nadando, e a turbulência lá embaixo, essas coisas todas que precisam ser discutidas com um pouco mais de seriedade e observando quem de fato e o que de fato precisa ser tributado, Santino, porque tem muita coisa que deveria ter um tributo maior, até porque nos traz muito problema, por exemplo, álcool, fumo, produtos químicos que não são aqueles relacionados ao que é básico, ao que é de fato essencial para a sociedade, etc., que poderia ser muito mais taxado do que você está em cima de questões da educação, da alimentação básica, etc. O grande problema é que o tributo sobre o consumo, o impacto dele é maior sobre as pessoas de baixa renda. Por quê? Se um motoboy ele vai abastecer a sua moto e aquele tributo representa X%, é uma parcela muito maior na renda do motoboy do que na renda de uma pessoa que vai abastecer uma Ferrari. Aquele tributo que ele está pagando sobre o rendimento que ele está tendo representa muito mais, percentualmente, muito mais do que uma pessoa que está abastecendo um Ferrari, porque muitas vezes até ela é isenta do imposto de renda porque só recebeu distribuição de lucro. Então, tem que ser revista essa questão tributária no nosso país. Nós vimos o impacto que a redução do ICMS no combustível teve na vida de todo mundo e, se a sociedade não buscar para si a questão da reforma tributária, nós vamos continuar presenciando esses abusos. Água, energia, comida não pode ser considerado um luxo. É preciso ter responsabilidade social. Aqui no estado de Alagoas tem muita gente passando fome, no Brasil inteiro. O mundo está num caminho muito, muito ruim, a gente precisa melhorar muito. Lembrando, tem ampliação do prazo do imposto de renda da pessoa física para que você declare, mas isso não significa dizer que você vai esperar agora mais tempo do que esperou o ano passado para fazer a sua. Você tem que começar antes, porque quem declara antes, se tem restituição a receber, recebe antes também. E se livra, né, desse problemão aí, dá para planejar já a do ano de 2024. Santino, sempre um prazer tê-lo por aqui, um bom dia. Bom dia, o prazer foi meu, um abraço a todos.